Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 811A. Nós estamos falando da desigualdade das riquezas. Só para relembrar, vamos dar uma lida de novo na 811 para a gente relembrar o assunto, porque a semana passada acabou o tempo antes que eu pudesse terminar o assunto da 811. Então, vamos rever. 811. A igualdade absoluta das riquezas é possível? Já terá existido alguma vez? Não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres a isso se opõe. Então ele fala sobre a igualdade. Todos serem ricos? Não dá. A riqueza ainda é um meio de evolução do espírito. Vamos lá. 811A. No entanto, há homens que creem ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? Então, o remédio para os males da sociedade seria a igualdade das riquezas, todo mundo ter igual. São sistemáticos ou ambiciosos e invejosos. Não compreendem que a igualdade com que sonham logo seria desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Muito bem. Vamos imaginar que todas as pessoas tenham o mesmo recurso. Todos têm igual. Será que isso vai se manter? Se nós pegarmos a riqueza do mundo e distribuir igualmente para todas as pessoas, isso vai se manter? Não vai. Por quê? Alguns, mais espertos, mais audaciosos nos negócios, vão acabar absorvendo a riqueza dos outros. Então, esse é o processo. A riqueza é uma forma de impulsionar o progresso. Então, as buscas de novas descobertas, de equipamentos melhores, só ocorrem por causa da riqueza. As pessoas buscam a riqueza. Vai haver o tempo que isso vai terminar, mas ainda está um pouco distante da nossa realidade. Então, dizer que todos sejam ricos seria uma quimera, como ele diz, né? Com sonho, logo seria desfeito pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social. Então, não é preciso distribuir a riqueza para todas as pessoas. O que é importante é utilizá-la em benefício dos outros. Então, aqueles que têm uma capacidade intelectual e, por isso, construíram uma riqueza material, combater o egoísmo significa compartilhar essa riqueza, mas não distribuindo, mas criando condições para que outras pessoas tenham uma vida mais digna, aí de acordo com a evolução de cada um. Então, combater o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Então, se nós nos preocuparmos com o nosso semelhante, não oferecendo a ele tudo aquilo que nós possuímos, mas, dentro das nossas condições, oferecer meios para que eles tenham uma vida melhor, para que eles possam, pelos próprios méritos, conquistar essa vida melhor, e isso é combater o egoísmo. É quando a riqueza tem um fator positivo dentro da sociedade. Pessoas que angariaram muitos recursos, mas que estão preocupados em criar empregos, em dar condições de vida melhores para o seu semelhante, em dar dignidade para as pessoas. Esse é um caminho da boa aplicação da riqueza, conforme está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem um capítulo, Não se pode servir a Deus e a Mamon, que trata desse assunto. 812. Se a igualdade das riquezas não é possível, sucederá o mesmo com o bem-estar? Não. Mas o bem-estar é relativo e todos poderiam desfrutá-lo se entendessem convenientemente. O verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo naquilo que lhe seja agradável, e não na execução de trabalhos pelos quais não sinta nenhum prazer. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio, o homem é quem o perturba. Essa resposta nos traz uma aspiração que eu tenho há muito tempo, né? De que as pessoas deixem de trabalhar para ganhar dinheiro.
Muitas pessoas se submetem a uma certa profissão visando os benefícios materiais que ela pode oferecer, e não pelo prazer de realizar aquela tarefa. Eu gosto de usar o exemplo do médico. Tem médicos que se formam porque a medicina dá um padrão de vida alto. Então, médicos são bem remunerados. Então, ele tem a necessidade de atendimento de muitas pessoas, mas ele não tem prazer naquilo que ele está fazendo. Tem outros médicos que têm a vocação. Então, eles vão dar o melhor de si para curar aquele paciente, e a consequência é que eles acabam tendo muitos pacientes e conseguem a riqueza. O prazer de trabalhar em uma determinada atividade é que vai nos fazer feliz, e não o recurso que ela gera. Então, a pessoa é um artesão, gosta de mexer com couro, e ele se transforma num excelente sapateiro. Então, ele faz restaurações, ele constrói novos calçados, e ele vai ter ali um padrão de vida relativo, porque não é uma profissão das mais remuneradas. Mas a alegria de realizar aquela tarefa é que lhe dá o bem-estar. Então, não são os bens, iates, aviões e muitos imóveis e dinheiro no banco que nos torna pessoas mais felizes. É a satisfação conosco mesmo. É o prazer da realização, de termos feito aquilo que nós somos capazes de fazer da melhor forma. E quando alguém consome um produto que nós construímos e se sente feliz, isso nos traz paz, nos traz felicidade, e não a riqueza. A riqueza é quimera, como foi dito na questão anterior. É uma ilusão acreditar que o dinheiro compra tudo. Não compra. O dinheiro não pode comprar um sentimento, nem a saúde do corpo. Ele pode ser um instrumento para prevenir, mas se o resgate daquele espírito encarnado tiver que passar por uma doença física severa, não importa a riqueza que ele tem. É só a gente chegar no final da trilha, né? Todos vamos desencarnar. Ricos ou pobres, vai chegar um momento que nós vamos deixar o corpo. A riqueza não vai nos impedir de passar por essa experiência. Então, o que nos faz feliz, como disse a resposta, os espíritos nos deram, não é o que possuímos, mas a satisfação que temos em viver a vida conforme a misericórdia de Deus nos ofereceu. É aquela palavrinha, né? Resignação. Então, eu levanto cedo e vou catar papelão, e faço isso o dia todo, vou lá vendo aquele papelão, consigo dinheiro suficiente para a minha alimentação e dos meus filhos, e isso me satisfaz, porque eu estou com a consciência tranquila de que fiz o máximo ao meu alcance. Agora, se eu sou um grande empresário que tenho lucros enormes e quando chega no final do mês, fecha o balanço e o lucro caiu 10%, então em vez de ganhar 1 milhão, eu ganhei só 900 mil, eu posso me sentir revoltado ou buscar o culpado pela ineficiência, e isso vai me trazer sofrimento. Não é o recurso, não é a riqueza que nos faz feliz, não é a vida que nos faz infeliz. São as atitudes que nós tomamos em relação à vida, que a misericórdia do Pai nos forneceu, é que nos fazem felizes ou infelizes. Quando resignados, seremos felizes, mesmo diante da dor. 812-A. Será possível que todos se entendam? Os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. A lei de justiça, amor e caridade, ela aproxima as pessoas. É quando uma pessoa é tão importante para você quanto você mesmo. Se nós quisermos para o próximo aquilo que nós gostaríamos para nós mesmos, a convivência numa sociedade com esse princípio fará com que todos se entendam. Porque eu não vou exigir de você algo que eu não teria para te oferecer. Então, essas relações sociais, elas vão ser equilibradas quando nós tivermos essa consciência de que o nosso direito termina quando o direito do nosso irmão começa. E todo o esforço que eu faço para fazer o meu próximo feliz, me faz feliz, porque me traz a consciência tranquila do trabalho bem realizado. Então,
Vai chegar esse tempo, sim, do entendimento. Conforme nós vamos resgatando as consequências dos nossos erros, nós vamos mudando de atitude, de comportamento e vamos ter resgates mais suaves. E pararmos de atribuir ao outro a responsabilidade pela nossa felicidade. A nossa felicidade só depende de nós. Essa consciência nos leva ao equilíbrio, à compreensão do próximo, ao respeito ao livre-arbítrio do outro. Tá? Quando nós conseguirmos viver satisfeitos conosco e respeitando que o outro tem o direito de escolher os seus caminhos, acabam os conflitos. E aí nós vamos viver em harmonia. 813. Há pessoas que caem na miséria por sua própria culpa. A sociedade pode ser responsabilizada por isso? Sim, como já dissemos, muitas vezes a sociedade é a causa principal dessas faltas. Aliás, não lhe cabe velar pela educação moral de seus membros? Quase sempre é a má educação que falseia o julgamento dessas pessoas, em vez de sufocar suas tendências perniciosas. Então, o herdeiro adquire por herança uma fortuna incomensurável. E aí a sociedade diz que a felicidade está nos iates, nos aviões, nas noitadas, nos excessos. E esse herdeiro que não teve o esforço para construir essa fortuna, consome a fortuna, vivendo em função desses valores que a sociedade nos traz. Então, existe uma certa responsabilidade dos usos e costumes que levam pessoas que não estão preparadas a perderem os seus bens. Mas a gente não pode esquecer que é a decisão dele sempre. A sociedade pode impor para a gente condutas e modelos e valores, mas nós não somos obrigados a aceitá-los. Nós, se não tivermos a necessidade do reconhecimento por parte da sociedade e das pessoas com quem nós convivemos, se nós não tivermos essa necessidade, se nós formos satisfeitos conosco, nos amarmos, não importa o que o outro vai pensar. E aí eu vou viver da forma que eu achar melhor. É lógico que os abusos, os excessos, vão consumir os recursos. A compreensão dos valores e a continuidade das atividades, meus pais trabalharam muito para me deixar isso de herança. Então eu vou trabalhar também para deixar algo para os meus filhos. Esse é um conceito. Não vou consumir toda a riqueza, porque ela é finita. E conforme a necessidade do Espírito, ela troca de mãos, né? Porque no fundo tudo pertence a Deus e é Ele que determina como será. Muito bem. Vamos parando por aqui. Na semana que vem, nós vamos falar da questão 814, provas da riqueza e da miséria. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por esses momentos em que pudemos ter convosco. Mais uma vez, as realidades do mundo material nos são expostas pelas lições trazidas pelos nossos irmãos espirituais. Que possamos colocar o nosso tesouro nos nossos sentimentos, na realização de boas ações, para que, construindo uma consciência tranquila, tenhamos a felicidade possível nesse mundo de provas e expiações. Com a certeza de que os bens que podemos ver ou tocar nos foram emprestados e que os verdadeiros tesouros estão relacionados aos sentimentos e ao amor que possamos construir em nós. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.